Olá pessoal, eu sou o Marcos Queiroz, para quem não me conhece, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer um vídeo que há muito tempo a gente tem prometido aqui. Eu já fiz outros similares e tal, e sempre eu tenho prometido e nunca cumpri, e agora eu estou trazendo ele aqui, que é falar sobre os meus livros de astrologia, todos os livros de astrologia. Não acredito que dê para um vídeo só, então vou dividir em partes, né? Não sei quantas partes ainda, mas vocês vão ver aí depois na nossa thumbnail qual é o número de partes. E vamos tentar dividir dentre os mais antigos, os mais recentes, né? Os intermediários, os mais recentes. E vamos fazer um apanhado. Não vai dar para a gente falar muito sobre cada um deles, mas é bom que vocês tenham conhecimento destes livros. E se por um acaso tiverem interesse que a gente faça alguma resenha ou comente um pouco mais sobre algum deles, vocês avisam aí nos comentários, tá certo? Então fiquem comigo que vamos trazer aqui estes livros para vocês verem aí, tá? Toda a nossa biblioteca, deixamos até um espaço vazio que vocês podem ver aqui na estante, que eram os livros de astrologia, e que estamos com eles todos aqui na mesa para a gente dividir como que vamos apresentar cada um deles para vocês, tá certo? Logo depois da nossa vinheta. Bom, a gente poderia dividir este vídeo em várias possibilidades, em várias formas, né? Os livros mais antigos, os livros intermediários, os mais novos, por autor, ou então por categoria né, astrologia kármica, astrologia védica, e as várias divisões da astrologia, né, que a gente pode ter, mas eu também não tenho vários livros de cada categoria dessa para poder fazer uma divisão desse tipo. O que temos também é assim, alguns livros que são mais antigos e que eu consegui versões mais atuais dos mesmos autores. Então, o que nós vamos fazer basicamente é o seguinte: como eu queria mostrar tanto os antigos como os novos, eu vou começar pelos antigos e os mais novos. Aí, dentre os mais novos, a gente teria os mesmos livros novamente, alguns deles em versão mais atual, tá? Conto com vocês, porque assim, se vocês estiverem interessados em ver toda a gama de livros, vocês depois podem tirar dúvidas sobre algum deles, se até algum deles, né, talvez possa ser obtido por sebo, né, porque talvez muitos não possam mais ser adquiridos, né, porque não foram relançados, mas é bom vocês saberem também, porque até a gente pode fazer uma campanha para solicitar o relançamento de livros. Por exemplo, tem um autor mesmo que é Danny Rudyard, que tinha livros fantásticos e foi um pouco antes até da época de Liz Greene, né? E acho que ele deveria ser relançado, né? Os livros dele deveriam ser relançados gradualmente, pelo menos os principais, né? E poderíamos até fazer essa solicitação à editora Pensamento para eles fazerem esses relançamentos, né? Ok? Então, assim, vocês vão ter essa ideia geral dos livros, e aí, se quiserem, a gente pode comentar um pouco mais sobre algum deles que chamou a atenção de vocês, tá certo? Então vamos agora virar aí a câmera, porque eu acho que fica melhor olhando diretamente, né, com o olhar como se fosse olhando o livro, e aí fica mais fácil, mais cômodo para vocês também, tá certo? Então vamos lá. Bom, aqui vocês estão vendo a série de pilhas que eu coloquei aqui, né? Os livros são muitos, estão distribuídos em várias categorias aqui, certo? Mas especialmente na categoria do tempo em que foi adquirido, tá? Então eu começo por essa pilha aqui, que a gente tem este livro, né, que na verdade eu considero uma dupla de livros, que são esses dois aqui, né, de Charles Carter, né, que é um autor muito bom mesmo, e ele trabalha muito na linha junguiana, e esses dois têm uma peculiaridade, eu consulto muito eles, porque um é sobre os aspectos astrológicos, apesar de esse livro ele não ter os aspectos como, por exemplo, Plutão, porque já foi descoberto depois, né, do livro ser lançado. Plutão ainda não era conhecido, apesar de hoje não estar sendo considerado como planeta, mas astrologicamente não muda nada, né? Mas ele, na verdade, não tem Plutão, mas de qualquer forma ele serve de base para a maioria dos livros quando se fala de aspectos. Então eu já reparei muitos textos de livros que simplesmente repetiram aqui o Charles Carter na sua definição dos aspectos. E este outro é curioso
porque assim, junto a outras enciclopédias que eu tenho aqui já, eu vou mostrar daqui a pouco, este é uma enciclopédia psicológica, né, de astrologia psicológica, e o que é curioso é que, assim, se a gente quer saber ansiedade, se quer saber, assim, por exemplo, depressão, ou então euforia, etc., o que está relacionado com que configurações, vocês vão encontrar aqui, né, e vão encontrar, assim, de acordo com o tema, né, vocês vão ver até quais são as possíveis indicações dentro do mapa astral que poderiam significar aquilo que a gente está, né? Por exemplo, ciúme, aqui a gente está vendo, candura, capacidades matemáticas, capricho, às vezes ele remonta a outra palavra que, para não ficar muito grande o livro, que também tem a mesma circunstância, né? Caridade, tá vendo? Aversão ao casamento, tá vendo? Enfim, várias coisas que podem, a gente pode saber como seria a configuração astrológica. Aqui vem a série do autor que eu disse. Eu vou suspender um pouquinho a câmera aqui para poder ficar melhor visualizado aqui. Aqui vocês podem ver alguns livros, né, que eu vou mostrar do autor que eu falei nesse instante, né, Danny Rudyard, Um Estudo Astrológico dos Complexos Psicológicos. Então, ele é um autor que estudou muito Jung. Foi bem na época em que Jung estava no auge, né, começando a ser aceito pela população. E aí ele faz paralelos enormes. Ele é quem fez pela primeira vez essas conexões da psicologia junguiana com a astrologia. E aí tem este livro. Nós temos aqui o tríptico astrológico, em que ele considera a astrologia por 3 condições que se juntam, né, para se fazer uma análise. Primeiro é a questão os 12 dons, né, que são os 12 signos. Aí depois ele considera também as 12 provas, que seriam as casas. E depois ele considera os planetas, que aí ele fala as estações planetárias no caminho das estrelas. Então ele considera essas 3 situações, né, que a cada um de acordo com a sua necessidade, 12 provas e desafios básicos da existência individual e estações planetárias no caminho da estrela. Então ele junta isso para poder a gente entender de uma maneira diferente de todos os outros livros, porque ele fala até de uma forma corrida, poética, de uma forma prosaica. Então eu acho que vale a pena ter essa visão tão rica e tão clássica, vamos dizer assim, da astrologia. Então eu acho que vale a pena todo astrólogo dar uma lida, porque sai daquela linha de ficar decorando conceitos, significações de cada planeta, de cada signo, e ele faz de uma maneira bem artística, bem poética. Já esse é o oposto, porque ele trabalha a prática mesmo da astrologia, né, como técnica de compreensão humana. O Danny Rudyard aqui, ele mostra como ele faz a prática da astrologia, como ele executa mesmo em si. Aí eu gosto sempre de botar aqui, né, entre parênteses, na primeira página logo o ano, né, de 1968. Então, a gente sabe que ele não foi publicado em 68 no Brasil, mas eu coloco sempre a data original para a gente saber quando foi mesmo exatamente. Então ele mostra assim, exatamente como ele usa a astrologia, né, como ele faz as interpretações, como ele faz a leitura, então a sequência metodológica dele. Aqui nós temos preparações ocultas para uma nova era. Aqui ele já está falando da era de Aquário e está mostrando como que seriam as interpretações disso, que mudanças aconteceriam e até as variações de datas que, de acordo com autores diferentes, a gente tem datas diferentes para esta era de Aquário. Mas assim, é uma descrição bem interessante. E uma coisa curiosa também é que o Danny Rudyard, ele era teosofista, assim, né, de certa forma, e ele tinha uma interação muito forte com Alice Bailey, que eu vou mostrar também os livros dela daqui a pouco. Posso até mostrar logo depois que acabar esse aqui, porque são os livros de Danny Rudyard, né? Termina com esse aqui. Eu acredito que não tem mais nenhum, não. Então eu tenho aqui Astrologia da... Não, tem sim, agora que eu lembrei que tem outros. Astrologia da Personalidade, que é o livro que ele faz justamente a conexão que eu falei nesse instante. É nesse livro que a gente vê pela primeira vez uma conexão muito direta entre a astrologia e a psicologia junguiana, né? Então esse aqui é um dos que eu acho que primeiro deveriam ser relançados,
porque precisa ter na biblioteca de todos os astrólogos, certo? Vamos ver aqui se eu acho os outros de Daniel Roy Duarte, que eu queria cobrir um autor só direto e depois... Eu sei que tem sim outros dele. Aqui, achei. Tem esse aqui que é Astrologia da Transformação. Muito bom, porque ele mostra justamente como os signos podem ser úteis para a gente no processo de mudança, de transição, e trabalha muito com os signos também, trabalha muito também com os planetas transpessoais, né? E mostra também as mudanças que podem acontecer no momento em que a gente passa a conhecer um pouco mais sobre nós mesmos via astrologia e até mesmo um pouco sobre o nosso futuro. O que a gente faz e que pode fazer para mudar, dando uma ideia de que não existe um determinismo assim, como muitos acreditam, né? Aí tem esse aqui, a dimensão galáctica da astrologia, né? O Sol também é uma estrela. E é interessante que esse livro faz a gente ver que a gente só utiliza o zodíaco, né? As 12 constelações, que não é nem constelação, a gente não usa, né, bem as constelações de fato, né? Mas os trópicos em si, as divisões em 12 mesmo, e que acabam não sendo nem correspondentes às constelações. Mas se a gente tivesse efemérides de outros planetas ou de outros corpos celestes, a gente também teria como fazer uma leitura disso. Então, eu sempre vejo esse livro como uma amostra de que a astrologia é apenas algo que já tem mais tempo de pesquisa, desde quando a humanidade é a humanidade, desde quando as pessoas começaram a observar o céu, já encontraram certas correlações entre acontecimentos celestes e acontecimentos da Terra, acontecimentos com a própria pessoa. Então, isso é um livro que trabalha muito essa questão, né, de mostrar como a gente compreende a função da astrologia, né, o porquê da astrologia funcionar como ela funciona, né? Aí nós temos aqui mais um livro também que atua nesse âmbito, né, de associar a astrologia à psicologia. E aqui ele fala até de Freud e de Jung, até do mapa astral de Freud e Jung, dando a gente uma ideia, né, de como o mapa também atua no sentido de a gente entender por que determinado autor trouxe para a gente informações que são úteis à humanidade, né? Então, um astrólogo analisa a psicologia profunda, né, que é o caso aqui. E entre os antigos, a gente tem ainda também os de Stephen Arroyo, porque se a gente está falando de uma perspectiva psicológica, Stephen Arroyo não pode faltar. Esse eu tenho, na verdade, duas versões, né, a antiga e a nova. Mas assim, eu já estou trazendo aqui a nova porque, como eu estou fazendo um link aqui com os autores mais junguianos, vamos dizer assim, então esse aqui, né, Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos. Aqui ainda tem um subtítulo, é uma abordagem astrológica ao nível da energia e seu uso nas artes de aconselhar e orientar. Esse é um clássico. Muitos autores, aliás, muitos astrólogos hoje dizem que começaram a estudar astrologia por esse, e eu acho um livro realmente muito bom para começar a estudar. Então, foca nessa questão dos 4 elementos, mostrando até que não é uma coisa tão fácil de detectar qual é o elemento predominante, mas, de certa forma, associa também as questões das tipologias junguianas, né? O próprio Stephen Arroyo tem esse outro livro aqui, que é Normas Práticas para a Interpretação do Mapa Astral, uma obra de referência para pensar astrologicamente. Então, esse também é muito importante, porque ele mostra item por item como a gente interpretar o mapa astral. Então, tanto que ele não é de textos corridos, assim, ele é justamente um catálogo para poder a gente fazer essa leitura. E ele é muito bom porque ele, na verdade, ele mostra como as linguagens podem ser combinadas para a gente interpretar, sem que a gente precise decorar, né? Porque como ele usa uma palavras-chave que ajudam a gente a conectar o signo com casa e com os aspectos, ou com os signos e as casas e os planetas, e depois os aspectos dos planetas. Então, tudo isso com palavras-chave que ajudam a gente a fazer a interpretação sem precisar ficar gravando, decorando, etc. Então, aqui nós
Bom, eu teria outros livros de Stephen Arroyo que eu infelizmente não tenho. Tenho os livros mesmo dois livros dele que ele tem de relacionamentos, né? Os relacionamentos íntimos e outro de relacionamentos de modo geral. Eu não tenho. Até pretendo um dia adquirir, mas eu parto logo para os de Liz Green, que eu até já mostrei aqui no canal alguns. Esse aqui, Os Planetas Exteriores e Seus Ciclos, né? Uma astrologia do coletivo, então fala mais dos planetas transpessoais, os planetas externos, né? E aqui Saturno, só de Saturno. Ela tem também de outros planetas, junto com o Howard Sasportas, mas eu não tenho também. Eu tenho em PDF, até já li alguns deles em PDF. Aqui os Astros e o Amor. Eu depois, quando a gente for mostrar os mais novos, os relançamentos, vocês vão ver a versão mais nova dos Astros e Amor. E eu até já fiz aqui no canal uma resenha dele, né? Bem rápida. Aqui, Liz Green também tem um de relacionamentos, que é esse, né? Muito bom esse livro, é muito elucidativo. Aliás, esses dois, quando lidos assim, um atrás do outro, tal, a gente percebe a didática de Liz Green, como ela consegue fazer a gente ter uma compreensão bem ampla mesmo. Então ele aqui tem subtítulo Guia Astrológico para Conviver com Outros num Pequeno Planeta. Eu fiz várias anotações aqui nesse livro, porque ele, quando eu estudei os tipos psicológicos, ele me ajudou muito também a eu fazer conexões muito mais consistentes, ligando os tipos psicológicos, as funções da psique e os 4 elementos, né? Ela tem, né, Liz Green também, esse livro que já está assim ruim, a questão da embalagem, né, mas esse livro é um que tem as cartas, né, da astrologia mítica. Então, assim como ela tem o tarô mitológico, ela tem também esse livro de astrologia mítica que, na verdade, repete muita coisa, né, do que ela fala tanto em Os Astros do Amor, Relacionamentos, como também no que vem logo depois aqui, que eu vou mostrar, que é Astrologia do Destino, esse, né? Então, mas sempre livros de Liz Green trazem ensinamentos assim valiosíssimos, que a gente fica até assim querendo conhecer mais outros, né? Quando a gente percebe conexões com a nossa vida psicológica e com símbolos do dia a dia, símbolos da mitologia, da história, que a gente faz associações que a gente não tinha feito antes, e a gente vê como elas são muito óbvias, mas que a gente não percebia, né? Ou não sabia, e ela faz essas conexões, abre a nossa cabeça em relação a isso. Esse livro vem ainda com esse papel, vamos dizer assim, esse ábaco, né? Como se fosse para poder a gente fazer uma leitura. Aqui não vai dar para ver tudo, porque não tem abertura para isso, mas mostra que você pode fazer um estudo oracular usando essas cartas que ela traz também no kit, né? Aliás, eu até não posso esquecer que tem um kit dela também que é em inglês, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui são as cartas, né? As cartas que acompanham o livro, né? Primeiro aqui dos signos, né? Ilustrados aqui e tal, que a gente usa no caso para poder, como se fosse um tarô, né? Um oráculo, né? Que a gente não chama tarô porque não seriam as 78 cartas do tarô, né? E aí aqui a gente tem um outro bloquinho, né? Que é também signos, né? E aí a gente faz a combinação entre eles. Tem signos e planetas, né? Na verdade. E aí a gente faz a combinação entre eles para poder fazer a leitura, né? Depois eu arrumo. Agora, a própria Liz Green, ela tem essa outra obra aqui, né? Que é Astrologia do Destino, que ela trabalha também muito o aspecto mítico de cada signo, né? E o conceito de destino em si, né? Um conceito grego até que ela traz para a gente. Neste livro aqui, nesses dois, né? Que a gente pode dizer, né? É psicologia junguiana pura, né? E ela faz uma dobradinha com Howard Sasportas, que alguns artigos são dela, alguns são de Howard Sasportas, né? Então são seminários sobre astrologia psicológica que ela faz, um com o título Desenvolvimento da Personalidade, outro A Dinâmica do Inconsciente, temas interessantíssimos, conexões, assim, se a psicologia junguiana já é muito interessante, a astrologia já é muito interessante, se você junta as duas, você consegue fazer
ligações incríveis entre esses dois conhecimentos, essas duas áreas de conhecimento, certo? Então esse livro também é muito bom. E ele também tem, assim, como nos livros de Jung, né? Repete bem o que acontece com os livros de Jung. Primeiro tem a parte do seminário, né, a preleção, e depois tem as perguntas e respostas que esclarecem muito também, ajudam muito a gente a entender e tirar dúvidas que a gente tinha também enquanto o texto estava sendo lido, certo? E aí, como eu não podia deixar de colocar na sequência esse livro que é As 12 Casas de Howard Sasporta, segundo alguns astrólogos, o melhor livro falando das casas, né? Uma interpretação dos planetas e dos signos através das casas. Então é uma interpretação detalhadíssima, e o prefácio é de Liz Greene. Então eles dois são autores muito próximos, tem livros deles dois falando de Júpiter, de Marte, etc. E que, se não me engano, só o de Júpiter é eles dois e tal, e outros também que eles fazem juntos, mas eu não tenho, como eu falei, mas tenho em PDF e já li também eles em PDF. Na continuidade aqui, eu queria mostrar a série dos livros do curso básico, né? Aquele que eu já até falei aqui para vocês antes, que é o volume 1, curso básico, né, de Marion Demarche e Joan Markiewicz, os princípios fundamentais no volume 1, as técnicas de cálculo e interpretação no volume 2 e a análise do horóscopo no volume 3, né? Cada um de uma cor. Aí tem também aqui seu horóscopo, seu destino, progressões, direções, trânsitos, revoluções solares e lunares, das mesmas autoras, né? Tem aqui das mesmas autoras também o horóscopo dos relacionamentos, técnicas de sinastria. Aqui já não é das mesmas autoras, mas eu botei na sequência porque completam o conteúdo que faltava delas fazerem, né? Pode ser até que elas tenham esse conteúdo, eu até fiquei de ver num desses vídeos aí, para ver se tem, mas eu acredito que não, porque eu pesquisei. Então tem aqui de Alexandre Volgini, né? A técnica das revoluções solares. Esse livro aqui já tem, né? Já alguma coisa das técnicas das revoluções solares, mas não é um livro separado. Então esse aqui já destrincha mais, né? E aqui por último, de Sylvia DeLong, né? A arte da astrologia horária na prática, certo? Que aí falando da astrologia de hora em hora, né? Como a gente pode estudar, como a gente pode analisar. Este livro está aqui no meio deles, é um livro bem fininho, que tem até um CD-ROM junto aqui, e ele tem a pretensão, né, de dizer o seguinte, que é até que enfim vou entender a astrologia e comandar meu destino, de Jacob Gonick. Apesar de um livro que parece assim ser sensacionalista no título e trazer assim uma forma mais assim meio fast food de astrologia, pelo que parece no título, ele é um livro que resume bem a astrologia. Ele traz assim uns quadros e tal, e as coisas não são erradas não, são bem dentro do que a gente tem estudado nos livros mais sérios. Então é só assim a forma como foi apresentado ele que acaba aparecendo desse jeito que eu falei, né? Bom, ainda entre os mais antigos, eu poderia trazer aqui, como eu disse, né, os livros de Alice Bailey, que eu disse que Danny Rudyard, ele trabalha muito com Alice Bailey, trabalhou muito, foi muito amigo dela, né? Então a gente tem aqui, na sequência do Tratado dos Sete Raios, ela tem uma parte que são 2 livros de astrologia esotérica. Então no volume 2 tem um tomo 1, no volume 3, desculpe, tem o tomo 1 e o tomo 2. Todos esses 2 volumes são do volume, todos esses 2 tomos são do volume 3, né? E ainda tem os trabalhos de Hércules, que eu quis destacar aqui agora por 2 razões. Primeiro porque quando Alice Bailey morreu, ele foi responsável para completar esse livro, porque ele não tinha sido concluído quando ela faleceu, então ele acabou tendo a incumbência de complementar alguns dos signos correspondentes aqui a cada trabalho de Hércules. E outro motivo de eu destacar esse livro é que nós estamos preparando um vídeo só sobre esse livro aqui, falando sobre os trabalhos de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, que vai ser o vídeo que a gente vai fazer, destrinchando cada trabalho e associando ele aos signos. Então fiquem ligados que qualquer hora dessa a gente vai lançar esse vídeo aí. Aqui nós temos também 2 dicionários, esses eu comprei em sebo, tão velhinhos assim, porque assim eu costumo cuidar muito bem dos meus livros, e quando eles estão assim bem velhinhos, podem ter certeza que ou eu emprestei, ou
foi obtido em sebo já num estado deplorável, né? Já assim, mal cuidado. Então esse é um dos dicionários práticos de astrologia de Catherine Aubier, né? Então, como vocês já sabem, né, vai pegar também assuntos que a gente quer relacionar com a astrologia, como que a gente pode interpretar determinados assuntos dentro da astrologia e também com terminologias que a gente pode não entender quando estiver lendo algum livro. Então é meio dicionário, meio enciclopédia. Esse aqui é dicionário mesmo, é considerado dicionário, mas é um dicionário meio enciclopédico, eu diria, né? E aqui já assume o nome de enciclopédia esse, né? Que é de James R. Lewis, né? Então ele, digamos assim, tem mais ou menos a mesma configuração do outro, mas se sente mais à vontade de destrinchar um pouco mais sobre cada verbete, porque é considerado enciclopédia. Mas em alguns casos, os verbetes não são nem tão grandes assim para poder ter uma variedade maior, né? Uma gama maior de opções de leitura, né? De livros, né? De leituras de assuntos importantes. Aqui eu quero também mostrar esse outro bloco aqui, né? Que começa com a astrologia chinesa das 9 constelações. Bom, a astrologia chinesa, assim como a ocidental, também é astrologia, então eu incluí aqui no meio, tá? Então tem aqui a astrologia tradicional do I Ching, Manual Prático da Editora Pensamento. Eu estudei muito esse livro quando eu estava pesquisando mais sobre o Feng Shui, né? Então tá aqui na nossa relação. Astrologia da Alma, este livro aqui tem uma conexão muito forte assim com... Na época em que eu li, eu vi muita coisa relacionada com o espiritismo, né? E também com a reencarnação, e é muito legal que ele fala muito dessa questão da astrologia e a reencarnação. Então, porque ele, na verdade, tem como subtítulo até Interpretações a partir de Edgar Cayce, né? O autor é Ray Red, né? Ray Red. Então, esse também é um livro que vale a pena a gente estudar, porque ele vai, digamos assim, expandir um pouquinho os nossos horizontes dentro de uma perspectiva reencarnacionista, né? Mais esotérica também da astrologia, tá? Este já não diria tanto, eu assim, não sou muito fã desse livro aqui, o livro completo de astrologia prática. Edward Ramack Jr., ele tem uma forma de até fazer as pessoas calcularem e chegarem a um mapa com biorritmo, com um monte de coisas desse tipo, que não me agrada muito não. Eu acho que ele acaba passando por cima de algumas coisas que eu achei que faltou. Mas assim, eu até fiz experiência, algumas delas até deram certo, mais pelo biorritmo em si do que propriamente pela astrologia, né? Então, não sou muito fã desse livro, não. Tem esse e um outro que eu vou mostrar daqui a pouco, que não são os que me agradaram tanto. Já esse não. Eu diria que esse aqui, Astrologia, simplesmente, né? Cosmo e Destino, de Siegfried Boringer. É um livro que eu acho que é um dos que tem melhor a fundamentação científica da astrologia, né? Então, ele traz uma visão científica mesmo da astrologia, dando entender pela casuística, pela sincronicidade, pelas várias possibilidades de explicação da astrologia. Ele tem essa abordagem e eu gosto muito dele por isso. Ele foi o que me ajudou muito a eu confiar mais na leitura de outros livros, né, para aprofundar um pouco mais. Eu falei que o livro de Howard Sás Portas é o melhor de casas astrológicas, mas esse é de uma linguagem mais fluida, né, que é As Casas Astrológicas, né, Astropsicologia, Bruno e Louise Huber. Ainda tem aqui um subtítulo, Uma abordagem psicológica do homem e do seu mundo. Este livro, eu gosto muito dele porque ele subdivide as casas em hemisférios, né, o superior, inferior, a direita e a esquerda, o leste e oeste, né, o norte e sul, e ele, com isso, ele faz a gente entender muito os significados das casas de um ponto de vista psicológico, agregando, complementando muitas coisas. O de Sás Portas também fala isso, mas ele fala numa linguagem mais rápida e direta, que acaba sendo mais fácil para o leigo entender, né? Então, vale a pena também como complemento, né? Mapas harmônicos, um tema bem específico, nem todo astrólogo trabalha com mapas harmônicos.
que utiliza como, na linguagem da música, né, divisões, né, proporções e ângulos, etc., dentro de uma visão de mapas harmônicos. Não estudei a fundo, ainda pretendo algum dia estudar um pouco mais sobre isso, e é um entendimento bem antigo da astrologia que nem sempre é aceito hoje, ou melhor, nem sempre é adotado hoje por muitos astrólogos, né? Aqui é de David Hamblin, mas vale a pena também para a gente conhecer esta outra faceta que agrega, que complementa, que dá mais amplitude à interpretação quando a gente faz os harmônicos e consegue entender melhor o que isso significa dentro da nossa vida, né? Então, pode ser uma curiosidade para a gente trazer em um vídeo em outro momento aqui, tá? Bom, Quiron é um livro específico, né, desse corpo celeste que foi adotado, que é um asteroide, que foi adotado como o astro associado à saúde, né, e que está presente nos mapas mais recentes. Então esse livro é de Melanie Reinhardt, Quiron e a Jornada em Busca da Cura, uma perspectiva astrológica e psicológica. Vale também um vídeo sobre ele, mas é um livro que assim traz não só uma possibilidade de você descobrir onde está o Quiron no seu mapa, porque nessa época em que esse livro foi escrito não tinha com muita facilidade a identificação em efemérides, então este livro serve até para a pessoa calcular onde está o Quiron no seu mapa e depois fazer uma interpretação detalhada dele, com tudo que falta em outros livros falando sobre Quiron, a gente tem aqui só sobre ele, e aí complementa as obras que foram publicadas antes da abordagem do Quiron, né? Este livro eu não comprei há muito tempo atrás, não. Comprei em sebo, mas ele me atraiu pelo fato de também falar em algum momento aqui sobre uma abordagem psicológica muito interessante. É de Sylvie Barr Bennett, Ariete Dugas, Guia Astrológico da Vida Cotidiana. Olha só como está escrito cotidiana. Então, assim, esse livro me chamou a atenção porque ele tem uma parte aqui, que foi a parte que eu mais estudei dele, que é mostrando o complexo associado a cada signo, né? Então ele pega o signo e mostra como a gente, não só os complexos associados, mas também os caminhos que a gente pode adotar para poder superar eles, tá vendo? Complexo de Câncer. Eu até, em um determinado vídeo que tem aí no canal, que eu falo de astrologia de um modo geral associada à psicologia junguiana, eu falo desse livro e falo de cada complexo desse que eu resumi em um quadro, tá certo? Depois vocês procuram aí para ver. Eu posso botar também na descrição, certo? Como outras informações também. Esse livro é um dos livros melhores para a questão de astrologia e a saúde, né? Então é Astrologia e a Arte de Curar, de A.T. Mann. É um livro também que já merecia ser relançado pela editora Pensamento, e vale a pena estudar mesmo assim, como que o mapa nos fala sobre a questão da saúde, né, a nossa saúde. Esse livro, Astrologia em Linguagem Moderna, não foi um que me atraiu muito não, eu acho que ele ajuda também a gente a compreender, mas eu não indicaria ele como um livro para começar a ler, apesar de ser feito para leigos, para uma tentativa de entender nos dias de hoje, né, como a astrologia pode ser encarada. E ele é didático e tudo, mas eu acho que às vezes ele corrompe um pouquinho o conteúdo e torna, às vezes, passa por cima de algumas coisas também, por até não ser tão grande o livro, de Richard B. Vaughan. Mas não é de todo ruim, não. Ele também é um livro que não foge muito, né, o que a gente entende da astrologia de um modo geral. Já esse, eu realmente não gosto mesmo. Este livro aqui faz parte da minha biblioteca, mas eu não... Foi aquele que eu disse, né, que tinha outro que não era muito... É um livro, Uma Nova Astrologia, de Panish. Eu acho que ele realmente tenta propor uma astrologia diferente, mas acaba sendo aquela pessoa que tenta ser esotérica e dizer coisas novas, trazer coisas novas, e às vezes muitas delas consideradas como inspirações que vão engrandecer o conteúdo e tal, mas eu, no fim das contas, achei que deturpou mesmo. Fez uma coisa que não me agradou muito, né? Então, assim, até tem coisas que podem ser tiradas aqui, de interessante, mas não me agradou muito. Eu até pretendo depois ler de novo, porque já tem muito tempo que isso aqui é dos anos 80, 90 que eu
dei uma lida nele, então pode ser que com o pensamento de hoje eu possa até ler e ter uma outra maneira de encarar ele, certo? Mas já tem outras versões, saiu em outras edições, né? Porque esse é bem antigo mesmo, né? Não comprei no sebo não, comprei na época na livraria mesmo, tá velhinho assim, porque eu também já comprei ele velhinho, né? Ele não estava tão novinho não. Aqui, ó, esse de Carlos Alberto Bolton também é um dos livros muito bons para você calcular as tábuas, calcular as casas, né? Então são as tábuas de casas para o hemisfério sul. Só que ele praticamente hoje fica meio sem utilidade, porque ninguém mais calcula assim, né? O pessoal já calcula muito mais facilmente através de softwares, mas eu já usei muito ele para poder calcular mapa no tempo que a gente não tinha os softwares que ajudavam a gente para fazer isso automaticamente, né? Eu quero mostrar aqui também, ainda entre os livros mais antigos, 3 deles, ou melhor, 4, né? Que são livros, como eles estão num bloco menor, eu já vou liquidar logo nesse vídeo, nessa parte, que são os livros em língua estrangeira, né? Então a gente tem esse Planets in Locality que eu também, de Steve Cozy, explorando o espaço local, né? A astrologia do espaço local. Este livro eu também pretendo fazer um vídeo ainda sobre ele, sobre a astrologia da localidade. Já está programado, já está iniciado o plano para esse vídeo, mas até agora ainda não fiz. E até sentindo que estava demorando muito para fazer um vídeo dentro dessa vertente astrológica do nosso canal, que a gente já tem um tempo que não faz. E aí eu trouxe essa que eu prometi também há mais tempo dos livros, né? Mostrar os livros. Aí já vão ser 3 vídeos de uma vez, né? Mas a gente brevemente vai trazer um vídeo sobre esse livro aqui, tá? Na verdade não é nem só sobre o livro, é sobre a astrologia da localidade, e esse livro é o básico, né? O principal. Temos também esse aqui de astrologia chinesa, um livro em inglês de Derek Walters. É um autor que eu já tenho livros também de Feng Shui. Um dia também eu vou trazer aqui os meus livros de Feng Shui, porque como alguns estão emprestados, eu devo pegar de volta para poder fazer também um vídeo sobre os meus livros de Feng Shui, né? Aí eu falo também os que seriam indicados e os que não são. Então esse daqui eu comprei por conta do autor, né, Derek Walters, que eu tenho um livro de Feng Shui, mas ele na astrologia chinesa é muito rico também, né, para quem consegue ler em inglês. Então assim, tem assim muita informação até que são diretamente relacionadas ao Feng Shui, né? Então até a questão das estrelas voadoras, né, dos signos astrológicos chineses, né? Enfim, tudo que dentro da parte da filosofia chinesa também auxilia o Feng Shui. Esse livro aqui me foi útil e continua sendo, apesar de eu não dominar a astrologia chinesa, não conhecer muito a astrologia chinesa, né? Esse outro aqui é Cartas Astrais, que, né, são mapas astrais, na verdade, né, em espanhol, né? E de John Philby, e a Tábua de Esmeralda. No final ele fala da Tábua de Esmeralda, né? E associação com a astrologia. Ele aqui é bem cálculo mesmo do mapa astral, é como ensinando a calcular, e eu usei muito ele para aprender a fazer o cálculo, e esse da mesma forma também. Não tinham muitos livros detalhados e didáticos, né, para ensinar o cálculo astrológico, então esse foi um dos. E aqui é o outro, né, Antônio Witt, o cálculo do horóscopo, que na verdade é o mapa astral, né, o mapa natal, por meio de logaritmos, movimentos planetários e calculadora científica, né, de bolsa. Então, esses dois também eu, na época, comprei para poder aprender a fazer o cálculo. Então, tem esses aqui também. Aqui é um livro que é de leituras de Edgar Cayce também, né? É isolado, por isso que eu trouxe aqui nesse momento, né? De Margaret Gaiman, que na verdade é uma coleção de livros ligados a Edgar Cayce, né? Então, ele também é muito interessante para a questão da astrologia kármica. Esse daqui eu vou deixar para outra hora, para outro vídeo. Os Ciclos de Evolução, também um livro mais antigo que eu tenho, que é de Alexandre Ruppert, né? E Modelos Planetários do Desenvolvimento, muito bom esse livro, eu já li ele muitas vezes, porque ele fala dos ciclos de cada planeta e como ele interfere no nosso mapa, né? Mostrando que cada percurso que o planeta faz no nosso mapa natal, ele vai formando determinados aspectos, né, e volta de novo ao mesmo ponto, né, nos retornos dos planetas, como o retorno de Saturno, o retorno de Júpiter e tal, e a gente pode fazer análises sobre isso muito ricas, muito interessantes.
E aqui um que faltou, de Danny Rudyard, ó, que estava aqui no fundo, né, que é uma mandala astrológica, em que, no caso, ele, né, o ciclo de transformações e suas 360 faces simbólicas. Então ele aqui faz uma associação muito bonita, muito linda, entre astrologia e I Ching. Então ele divide em ângulos, né, as várias partes do mapa, né, do zodíaco, fazendo associação a cada um dos hexagramas do I Ching. Então, uma reinterpretação dos símbolos sabeus, né, apresentados como um I Ching contemporâneo. Então é muito legal esse livro, eu li há muito tempo atrás, pretendo ler ele de novo e também um dia trazer para vocês algum comentário sobre ele também, certo? Bom, ainda nessa mesma parte, eu poderia incluir o quê? Este outro bloco aqui, que é menorzinho também, para poder não ficar muito grande para depois, que é os de Martin Schumann. Esse aqui, de Martin Schumann, que é só de Vênus, sobre Vênus, a dádiva do amor. Então é um livro que fala sobre a leitura do planeta Vênus dentro do mapa, né? Então, detalhadamente, né? Então, assim, é bom que ele toca diretamente, né, nas questões ligadas ao planeta Vênus e à questão do amor, da relação entre casais, a relação afetiva e também não só afetiva, mas os relacionamentos com as outras pessoas, mas especificamente analisados pelo percurso de Vênus, pelas interações de Vênus nas casas e nos planetas. Aqui o próprio Martin Schumann também, no livro O Ascendente, Sua Porta Kármica, então ele também destrincha aqui a questão do ascendente de cada um, como isso pode ser interpretado. E aí na sequência, né, como os de Martin Schumann são muito bons os livros, né, aqui já não é da Pensamento, a editora Agora, né, ou Agora, não sei. Essa é uma sequência de livros, que são 4 livros, que eu gosto muito, que são livros de astrologia kármica. Então aqui tem o volume 1, que é Os Nódulos Lunares, todos de Martin Schumann, né? Então é coleção Astrologia Contemporânea. Depois tem no volume 2, Planetas Retrógrados. No volume 3, Roda da Fortuna. E no volume 4, O Karma do Agora, certo? E como se a gente estiver falando de astrologia kármica, a gente não pode também deixar de falar da astrologia védica, que trabalha muito com a reencarnação. Que aí tem esses 2 livros que foram indicados para uma pessoa, para mim, que é Astrologia Védica na Prática e Astrologia Védica. Astrologia Védica, subtítulo Desvendando os Mistérios do Zodíaco, Horóscopos de Personalidades Desvendados. Os 2 são de Jean-Dominique Delucia. São livros muito bons também, que ajudam muito a gente a entender essa questão da astrologia reencarnatória, astrologia kármica, certo? Bom, esses são os livros da primeira parte, né? Então vamos deixar alguns para a segunda parte, para poder não ficar um vídeo muito longo. Então a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí um like, né? Se inscrevam no canal, indiquem para outras pessoas que gostam também desse tema, de astrologia, de outros temas espiritualistas, esotéricos que a gente tem trabalhado aqui, tá? E também façam comentários, se vocês quiserem que a gente trate de algum desses livros aqui com mais detalhes, né, em um outro vídeo, tá certo? E comentem aí, falem qualquer coisa, né? E também apertem o sininho naquela parte todas aí para vocês receberem as notificações dos nossos vídeos quando chegarem no nosso canal, tá certo? Então um grande abraço e até a parte 2 desse vídeo, tá certo?